Bom, então a ideia para hoje é discutir o teorema de Picard, não necessariamente a demonstração do teorema, porque a gente já está assumindo o primeiro curso de EDO, mas assumir uma consequência do teorema. Vamos então colocar aqui o contexto. Então, as ideias da aula de hoje foi tirada do livro do Sotomayor e do Boyce de Prima. Qual que é o contexto que a gente está estudando? Então, uma EDO do tipo x' igual a f de tx, e de fato toda EDO pode ser escrito nesse tipo, independente da ordem, e um PVI, x de t0 igual a x0. Então esse é o nosso PVI. E então só para lembrar, a f era definida num aberto D contido em R, cartesiano Rn, em Rn. Vamos então aqui colocar denotar a norma, né? As duas barrinhas para denotar a norma no Rn. Então, para enunciar o teorema de Picard, a gente relembra, né? Faz a definição que f, essa função f, ela é lipschitziana. Aqui é em relação a x, né? Em relação o apropriado seria em relação à segunda variável, mas eu vou colocar em relação a x, que pra gente a f é uma função de tx, tá? Quando existe uma constante k, tal que ela é elipse, só que em relação à segunda variável, né? Tx, f de tx menos f de ty em norma é menor ou igual a k x menos y, ok? E essa constante k aí, essa desigualdade vale independente do t. Então ela é lipschitziana quando a gente olha como uma função fixado t, olha a f como uma função da segunda variável, ela é lipschitziana. Então, isso que significa ser lipschitziana em relação à segunda variável. E f é localmente lipschitziana também em relação à variável x, né? Se para todo condição inicial t0, x0 pertencente a D, tá? Existe uma vizinhança V, tá? Desse pontinho t0, x0, tal que a f restrita a essa vizinhança V é lipschitziana. Então nós estamos definindo uma condição de Lipschitz aqui, assumindo uma condição de Lipschitz, né, definindo de fato, na vizinhança do pontinho t0, x0 lá em D. Então está o domínio D, o dado pontinho t0, x0 para todo t0, x0, né? Tá? Existe uma vizinhança aqui desse ponto, tal que se a gente olhar a f restrita a essa vizinhança, ela é Lipschitz em relação à segunda variável, em relação à variável x. O exemplo padrão que aparece, né, é quando a f admite a derivada em relação a x e essa derivada é contínua. Então, se f é C1, por exemplo, né, então ela é localmente lipschitziana e isso é uma consequência do teorema do valor médio. Então, por isso que na maioria dos problemas a gente olha para f e vê que se ela é uma função diferenciável, né, C1 em relação a x, então a gente usa que ela é localmente lipschitziana e a gente está então nas condições do teorema de Picard que eu já vou enunciar daqui a pouco. Mas antes ainda, a demonstração do teorema de Picard é baseado no que a gente chama de lema, né? Lema da contração.
que é o seguinte, vou enunciar ele aqui. No contexto geral, né? Então suponha que XD é um espaço métrico, tá? E a F, agora que eu estou chamando de F grande, não é essa F aqui a princípio, não é a F da EDO, é uma F grande de x em x, espaço métrico no espaço métrico, é uma contração. O que é ser uma contração? Então, só para relembrar, ela é uma função Lipschitz com constante de Lipschitz menor do que 1. Ou seja, f, como aqui eu estou no contexto de espaços métricos, né? Então eu tenho que a distância fx até fy é menor ou igual a constante k, distância de x, y. E esse k é uma constante que está entre 0 e 1, estritamente menor do que 1. Então isso quer ser uma contração. Bom, o lema da contração afirma que se f é uma contração, então, em um espaço métrico x, né, tá? Então existe um único ponto fixo, ou seja, existe um único ponto P pertencente a x, tal que f de P é igual a P. Ou seja, existe um único ponto fixo para essa função f nesse conjunto x, nesse espaço x, tá? Esse é o lema da contração e o que a gente está interessado é no que vem agora. Além disso, P, esse ponto fixo, é um atrator de f. O que significa ser um atrator de f? Significa que as iterações fn de x convergem para P para todo x O que é as iterações, né? Então, f de f2 de x, a gente define como sendo f de x. f3 de x é a f da f2 de x. E assim por diante, a fn de x é f de fn menos 1. Ou seja, então dado qualquer ponto em x, então imagina que nós temos aqui o espaço métrico x. Dado qualquer ponto x aqui, se a f é uma contração, tá? A imagem desse ponto também é um ponto de x, porque a f é uma função de x em x. Essa hipótese é importante nesse teorema, né? A f é uma função de x em x. Então, a imagem da f pelo ponto x, o f de x também é um ponto aqui, dentro de x. E, consequentemente, você pode aplicar novamente a f na imagem do ponto x. Você pode fazer a f da f de x, que seria o f2 de x. E assim por diante. E formando então uma sequência de pontos em x, essa sequência fn x, né? E o que afirma que se f é uma contração, então existe um ponto P, que é o ponto fixo de f, e essa sequência aqui então converge para um ponto fixo, para esse ponto fixo P. Para qualquer ponto x. Então se você escolher um outro ponto x aqui, vou escolher aqui um y, dentro do x. Se você fizer as iterações do y, faz o y, o f de y, o f do f de y, que é o f2 de y, e assim por diante. Você também tem uma outra sequência que também converte para o ponto fixo P. Então, qualquer ponto em x vai ser, entre aspas, atraído pelo ponto P. Então, o ponto P é um ponto fixo atrator. Esse é o lema da contração. O teorema de Picard é o teorema para existência e unicidade para EDO.
afirma que, vou enunciar aqui então, o teorema de Picard. Então, quais são as hipóteses? Seja f contínua, nós estamos no contexto, né, do PVI, então f é uma função de d de r cartesiano Rn contínua, né, com uma função de duas variáveis, e localmente Lipschitz em relação à segunda variável, em relação a x. Então, essas são as duas condições para que a gente tenha a existência e unicidade do PVI. F contínua e F localmente lipschitziana. A gente já discutiu até isso na aula passada, né? Então existe uma única solução do PVI x' igual a f de tx, x de t0 igual a x0. Tá? Em um intervalo vou colocar entre aspas aqui máximo, tá? I contido em R. Então esse é o teorema que a gente estudou lá no curso de EDO, né? E viu como demonstra. Não vou fazer a demonstração, mas eu quero só pegar o comecinho da demonstração para a gente observar o seguinte. Como é que a gente faz a demonstração? Então o espaço vai utilizar o lema da contração no espaço métrico x. Vou colocar aqui só C e vou omitir alguns detalhes para evitar as tecnicalidades, né? Então, x é o espaço. Vou colocar x é o espaço das funções contínuas. Contínuas. Vou colocar aqui entre aspas do intervalo i até o Rn, tá? Entre aspas porque esse i tem um parâmetrozinho e não é todo o Rn, é um quadradinho em volta do T0 x0. Mas o que nós estamos interessados aqui é que x é o espaço métrico das funções contínuas com a métrica uniforme. É a métrica do sup, né? Tá? Então esse era o primeiro passo. Aí a gente define a função f maiúsculo, tá? Não a f pequena, a f maiúscula de x em x, como sendo aquela equação integral. Então olha só, a f vai ser aplicada numa função x, tá? Então vai ser f aplicada numa função x. Para mim definir essa f, e vai ser uma outra função, que também está no espaço x das funções, então eu preciso aplicar ela num t. Ok? Então eu vou definir ela como sendo aquela equação integral x0 mais integral de t0 a t, agora f pequeno de s x de s ds t pertencente ao intervalo i. E a gente faz isso porque a gente viu na aula passada que resolver o PVI é equivalente a achar uma solução para essa equação integral, resolver essa equação integral. E aí em linhas gerais no teorema a gente prova que a parte difícil do teorema, né, é que a f de x está contida em x, que f é uma função de x em x, né? E aí a segunda parte a gente prova que f é uma contração. A referência aqui pode ser, por exemplo, o livro do Sotomayor, tá? E aí, consequência do lema da contração, existe uma única x pertencente a x. X agora é o espaço das funções, tá? Tal que f de x é igual a x. Estou usando o lema da contração no espaço métrico x. Ou seja, então existe uma função x que é
ponto fixo dessa f. Então, o que nós temos aqui? Se ela é ponto fixo da f, que a x de t é igual a x0 mais integral de t0 a t, f de s, x de s, ds, e isso é equivalente, essa equação integral é equivalente a encontrar uma solução para o PVI. E x aqui é uma função definida em i no Rn, entre aspas, né? Tá? Bom, tudo bem. Até aqui a gente recordou brevemente o teorema de Picard que a gente fez no primeiro curso de EDO. E também o que nós estamos interessados aqui é a segunda parte do lema da contração. Uma vez que esse x veio do lema da contração, é ponto fixo, tá? Então nós estamos aqui na nossa discussão, que nós estamos interessados para a aula de hoje, que esse ponto x, o ponto fixo x, ou seja, a solução, né, é atrator para f grande. Ou seja, dentro do contexto que a gente viu ali no teorema de Picard, para todo x0 pertencente a x, tá? Se iterarmos a f grande, que é essa equação integral, iterar, eu estou falando, aplica, depois aplica, vai aplicando, né, fazendo as iteradas, desse ponto x0, isso vai convergir para o ponto fixo x. E não só converge, nós estamos no espaço x das funções contínuas com a métrica do sup, a métrica uniforme. Então, essa sequência, essa função inicial que você pega, x0 de t, converge para a solução x, através das iteradas, né, dela, através da f, uniformemente. Então, é uma convergência uniforme. Então, isso de alguma forma já nos dá um método de alguma forma numérico para equações diferenciais. Porque se a gente começar com uma condição inicial, uma função inicial, e qualquer função, x0, no espaço contínua, e faz a fórmula integral, a f grandona, e vai calculando as iteradas. Essas iteradas vai convergir para a solução do problema. Então, o método de Picard, o teorema de Picard, nada mais é do que um primeiro método numérico. E mais interessante ainda, não está preocupado, está dizendo que independente da condição inicial que você pega, por pior que ela seja, por mais distante que ela esteja da solução, você vai iterando, você pega uma solução inicial, vai iterando e ela vai convergir para a solução. Vamos ver como isso funciona com um exemplo. Vou pegar aqui então um exemplo. Pegar o PVI, x'. Esse PVI é do livro do Boyce. 2t, 1 mais x, capítulo 2. X de 0 igual a 0. Ok? Poderia tentar resolver esse PVI de outra forma. Passa 1 mais x para baixo, integrar. Tá? Mas, de posse do que a gente tem do teorema de Picard, a gente pode observar o seguinte: quem que é a f pequena, né? A f de tx. A f de tx é 2t, 1 mais x. Então, se a gente calcular f pequena de tx menos f de ty, a barrinha aqui é a norma do Rn, né? Então, isso aqui vai ficar, ó, 2t, 1 mais x, menos 2t, 1 mais y, em norma. Isso fica, então, 2tx menos 2ty, 2t corta, então isso aqui fica igual o módulo de 2t vezes x menos y. Então, dado qualquer t0, x0, nessa vizinhança do t0, 2t em módulo fica limitado.
Então isso fica menor ou igual a uma constante que vai ser o máximo valor que o 2t vai assumir aqui, x menos y. Então olha só que interessante, essa função f é localmente Lipschitz em relação à segunda variável x. Então o teorema de Picard fala por qualquer solução que você pegar, qualquer função que você pegar, aqui a solução a gente está entendendo então, né? Uma função x do intervalo i em R, né? E esse i tem que conter, no caso aqui, o nosso t0 é 0, né? Então esse 0 tem que pertencer a i. Qualquer solução que a gente pegar ali, definida em torno do zero, no intervalinho em torno do zero, qualquer função, fazendo as iteradas, vai convergir para a solução dessa EDO. Tá? Então, quem é a f grande, né? Iterada da f grande? A equação integral, né? A equação integral é... Ora, então a f grande nossa, né? A f de x aplicado no t é x0, mas o x0 aqui é 0, integral de t0, que é 0, até t, né? De f de s, 2s, 1 mais x de s, ds. Tá? Então, essa daqui é a equação integral. Então, a gente pega qualquer função, vou pegar, eu só preciso ter essa, tem que satisfazer essa condição, né? O zero tem que ser na vizinhançazinha do zero. Se lembrar do teorema de Picard, até a gente até sabe qual que é o tamanhozinho desse intervalo. Não por acaso eu vou pegar a função nula. Posso pegar, por exemplo, a função nula, que é uma função definida no intervalo que contém o zero, tá? E satisfaz até essa condição inicial, x de 0 igual a 0. Então eu vou começar então, por exemplo, com a função x0 identicamente nula, tá? Uma função contínua, tá? No espaço das funções contínuas. E vou começar a fazer a iteração, então, através dessa equação integral. Então, quem que é x1? x1 seria, então, eu fazer a equação integral 0 a t 2s 1 mais, agora aqui, eu coloco a solução x0. Só que x0 é 0, né? Tá? Então, isso aqui fica a integral de 0 a t 2s ds, que isso aqui vai ficar, então, t ao quadrado. Então, comecei ó, com a função 0, fiz a minha primeira iteração, obtive a função t ao quadrado. Fazer a segunda iteração, integral de 0 a t 2s, 1 mais, agora aqui eu coloco a x1, ds. x1 é o que eu acabei de calcular, t ao quadrado. E obtenho t ao quadrado mais t ao quadrado sobre 2. E acho que você já entendeu a ideia. T a quarta, t a quarta. T a quarta. Isso, aqui é S. Aqui é S, aqui é T a quarta. E aí, fazer mais uma interação para ver se a gente pega alguma ideia. Ó, mais uma interação. Só vale lembrar que essa daqui são todas funções de t, né? Deixa eu anotar isso aqui. Então, isso aqui é x0, né? Identicamente, essa aqui é x1 de t, x2 de t, x3 de t ficaria como? Ó? Ficaria integral de 0 a t, 2s, 1 mais, agora eu coloco aquela ali. S ao quadrado mais S à quarta sobre 2. ds.
Então isso aqui vai ficar S ao quadrado, T ao quadrado, T ao quadrado, mais T a quarta sobre 2, e aí vai aparecer mais um termo, T a sexta sobre 6. Então, talvez, né, a gente poderia conjecturar aqui, chegar numa conjectura que a xn de t é alguma coisa do tipo t ao quadrado mais t a quarta sobre 2 fatorial mais t a sexta sobre 3 fatorial mais 3 pontinhos t elevado a 2n sobre n fatorial. Isso aqui é uma conjectura aqui que eu estou colocando olhando para essa expressão. Mas de fato, o que a gente tem do teorema de Picard é que essas iterações, então, pelo teorema, essas funções, né, xn, vão convergir para a solução x uniformemente. Então, para qualquer solução, para qualquer função que a gente começou, satisfazendo a condição de que o zero, definida no intervalinho i que contém o ponto inicial t0, o tempo inicial t0, nós vamos iterando e essas funções vai convergir uniformemente para a solução. O resultado forte, consequência direta do teorema, né, do lema da contração, da forma como a gente utilizou no teorema de Picard. Bom, a discussão, né? Qual que é um método muito forte, porém um problema do ponto de vista numérico, que é nem sempre é possível fazer a integral. Nem sempre é possível fazer essa integração aqui. Mesmo sabendo x0, mesmo sabendo uma função inicial, pode ser que nem sempre é possível fazer essa integral, pode ser que a partir de algum momento não é possível. Então a gente cai no problema anterior de esse método vai funcionar bem para quando a função, essa integral, digamos assim, a gente seja capaz de calculá-la, e a gente acaba caindo no problema da discussão anterior das funções que é dada explicitamente. Tá? Então, a gente fez um teorema de Picard, entre aspas, um método numérico, e acabou caindo de novo na situação anterior. E eu vou deixar para fixar essas ideias aqui um primeiro exercício. Eu vou deixar aqui um exercício que complementa essa discussão desse problema, e está na página 61 do livro do Boyce, as ideias, que é refletir um pouco nesse exemplo. O primeiro é provar de fato que aquela fórmula vale por indução. Xn t ao quadrado mais t a quarta sobre 2, prove por indução, né? Eu vou deixar prove que, e aí você já fica a dica que é por indução, né? Ou não, vou pôr então, prove por indução. Que xn de t é igual t ao quadrado mais t a quarta sobre 2 fatorial mais t a sexta sobre 3 fatorial mais t elevado a 2n sobre n fatorial, tá? Bem tranquilo, suponha que xn vale, depois você aplica o passo xn mais 1 usando a equação integral. 2. A questão é a seguinte, então a igualdade, essa igualdade sugere que
Olha, a solução x de t, se a gente fizer o n para infinito aqui, então essa igualdade sugere, né, que a solução seria dada pela série t elevado a 2n, 2k, né? Aqui usei o k. 2k sobre k fatorial. Então, a igualdade sugere que nós temos aqui uma expressão para a solução em termos de série. E essa é o exercício prove que a série converge. Esse também é só usar o teste da razão. Ok? Bom, o que eu sei de séries? Que elas convergem uniformemente, a soma parcial vai convergir uniformemente em intervalinhos compactos. Então tá dentro do que a gente está esperando, né? Tá? Como é que eu verificaria então que isso daqui é uma solução da EDO? Bom, observe que a série é uma série de Taylor. Centrada no T0 igual a zero. Logo, diferenciável. Então dá para derivar termo a termo, né? Então verifique que x de t, agora derivando a série, é de fato solução. É a solução do PVI. Tá? E agora, mais interessante ainda, é que, ora, então nós estamos na situação que é possível resolver aquela EDO explicitamente? Sim. Pode tentar resolvê-la pelo método da integrando, usando, nesse caso acho que ela é separável, né? Tá? Pode tentar fazendo diretamente ou ainda, né, utilizar a série para escrever x de t igual e elevado a t menos 1. Ou seja, então é o tipo de solução que pode ser dada através de funções elementares. 5. Plot no Maple os gráficos. E o que a gente vai observar no Maple? Que nós temos as soluções convergindo, né? Os gráficos ficando próximos um do outro. Os gráficos aqui, deixa eu me explicar melhor, né? Os gráficos de xn de t para n igual a... No Maple ou pode ser no GeoGebra, se quiser. Porque no Maple a gente já foi direto para IDO, né? Mas plotar a função lá também é tranquilo. 1, 2, 3 e 4. E também de x de t, né? Vai ver que de fato o 1, 2, 3 e 4 é esses aqui, né? A solução, né? T ao quadrado sobre t a quarta sobre 2. Dá para ver que esses gráficos vão se aproximar dessa função x de t. Tá? Os gráficos estão pertinho, então para enxergar a convergência uniforme. Então, o método de Picard, a moral da história aqui, né? O método de Picard é um primeiro método que de alguma forma a gente parte de uma solução e vai iterando e chega na solução do problema. E o que eu quero que você observe aqui é a convergência uniforme. Ou seja, os gráficos estão se aproximando. Vou tentar fazer um desenho aqui, ó. Os gráficos estão todos se aproximando, né? Um gráfico é assim, o outro vai estar aqui muito pertinho, o outro vai estar por aqui. Então isso que é de alguma forma convergência uniforme. Todo o gráfico se aproxima, tá?
E qual é a dificuldade do método, né, do Teorema de Picard, que também é conhecido como o método das aproximações sucessivas? A dificuldade, sem dúvida nenhuma, é que esse exemplo ele foi escolhido para dar certo, né? A gente conseguiu fazer as integrais bonitinhas, saiu uma série de Taylor e a gente conseguiu até através ordenando, fazendo os exercícios aqui, observar que essa série de Taylor de fato é representada por funções elementares. Isso nem sempre funciona de maneira geral, né? Tá, então a gente vai ter que desenvolver mais métodos numéricos de fato para resolver EDOs, mas a ideia já está colocada, né? Tá? Nós temos aqui funções e é claro, né? Nós temos aqui a partir de uma função obtivemos uma sequência de funções. Então qual que é a nossa moral para finalizar? A gente partiu de uma função x0, depois obtivemos uma função, vou colocar x0 de t, x1 de t, x2 de t, e de alguma forma ela está convergindo uniformemente para a solução x de t do problema. Bom, os métodos numéricos a gente não vai ter necessariamente uma função, mas a gente vai avaliar os pontos t0. Então vamos ter o valor x de t0, x0 de t0, x1 de t0, x2 de t0 e xn de t0. Ou vou colocar de fato aqui, vou até tirar o t0, vou colocar um t barra. T barra. Então, nós queremos avaliar a solução do. Queremos aproximar, né, de fato, a solução num ponto aqui t barra. O que nós vamos fazer é obter uma sequência de soluções de valores aproximados, né, x0 de t barra, x1, x2 e até, e garantir que converge, que a gente tem um erro apropriado para isso. Essa vai ser a discussão dos métodos numéricos. Então essa foi é a primeira ideia.